A escultura que abraça quem mora em Caxias do Sul e quem chega à cidade é grandiosa em tamanho e em significados. Completou 70 anos em 2024. Estamos falando do Monumento Nacional ao Imigrante, que é o assunto da Roda de Saberes de hoje. É realmente uma obra que contempla todas as etnias e convida você a estar conosco. Temos a alegria de ter como nossos convidados Itamar Ferreto Comaru, diretor de museus de Caxias do Sul. O Itamar também é doutor em educação, entende tudo sobre cidades educadoras, é mestre em turismo, mestrando em museologia e nosso historiador. Ainda com a gente, Nelson Zanotti, de 73 anos, que é neto do casal que inspirou o Monumento Nacional ao Imigrante, as figuras que compõem o monumento. Pierina Zanotti Faoro, 75 anos, que é irmã do Nelson, também neta do casal que inspirou o monumento. E Alina Cecília Bettini Calegari, que é filha de Tito Bettini, metalúrgico, que ajudou, a construir o Monumento Nacional ao Imigrante. O Tito, ele coordenou todo o trabalho de fundição dessa grande obra. E a gente vai querer saber por que essa obra efetivamente surgiu em nossa Caxias do Sul. E é o Itamar que vai nos contar. Itamar, a nossa curiosidade é essa. Por que nasce o Monumento Nacional ao Imigrante? Bom, o Monumento Nacional ao Imigrante, ele surge, eu acredito, numa perspectiva decorrente, inclusive, da chegada do trem em Caxias do Sul. Caxias sempre foi uma cidade permeada por muitas mãos, que colaboraram para o desenvolvimento da cidade, desde o seu surgimento, planejado até o tempo presente. Com a chegada do trem, ela se moderniza dia a dia, rapidamente. E, nesse contexto, a imigração ela se faz visível aos olhares de todos. Tá? Tanto essa imigração tradicional, que a gente valoriza mais comumente, assim, a imigração europeia, quanto as próprias migrações. Caxias torna-se um espaço de grande fluxo. Nesse contexto, o jornal Pioneiro, junto com a Rádio Caxias, ao final dos anos 40, acabam propondo, apoiando uma iniciativa que envolveu várias pessoas, vários agentes, para que se criasse uma representação desse sucesso, desse progresso, dessa modernidade que se via a passos largos nas ruas. Então, qual é a proposição? O Pioneiro diz, temos que fazer um monumento que envolva um casal, juntamente com uma criança, que representa o quê? A coragem, a visão, a boa vontade, o destemor, a perspectiva do trabalho, a valorização da vida, uma vida permeada de coragem. Coragem em movimento, como acontece com todos os migrantes. A coragem de fazer a travessia. A coragem de fazer a travessia, a coragem de desbravar o novo, a coragem de enfrentar novas situações, por vezes totalmente diferentes e atípicas da vida que se tinha na Europa ou em qualquer outro lugar. Então, o Pioneiro propõe, a comunidade aceita, ocorrem algumas tensões, por exemplo, quando é feito o concurso, para que modelo vamos escolher, Então, as maquetes, elas ficam expostas no Museu Municipal, que era no mesmo espaço que a Biblioteca Pública, O que acontece? Um vandalismo, quebram-se as maquetes. Haviam grupos que não eram simpáticos à construção do monumento na perspectiva que se queria naquele contexto. Mas isso gradualmente, eu ia dizer combatido, mas talvez não seja a melhor palavra, mas isso é construído, é dialogado, valoriza-se a representação, vai se consolidando a ideia que aquele monumento, que no primeiro momento é vinculado ao imigrante italiano, e a comissão de construção encontra dificuldades para sua consolidação, partindo depois por uma tentativa de apoio no Estado, por meio da Associação de Rádios Associados, e também não conseguindo efetivar a conclusão do espaço, chegando ao ponto do governo federal, então na época do Getúlio, propor. Não mais um monumento regional, digamos, um monumento estadual, mas sim um monumento nacional,
Itamar, Caxias do Sul é sempre olhada com sua magnitude, né? Porque Sim. a partir do momento que o governo federal diz isso, olha para a nossa cidade também como sendo uma cidade de referência. Sim, Caxias do Sul acaba se consolidando nessa perspectiva nacionalmente por causa das indústrias, por causa do trabalho, porque o que o monumento procura representar. Sabe, com maior ou menor intensidade, ele tem um discurso tradicional que é vinculado no quê? O trabalho, a fé, né, e a prosperidade. Essa é a ideia. Né? E esse sucesso, né, essa que é fruto de muitas mãos, né? A gente tem ídolos, assim, para muitos, tem mitos, né? Tem representações de sucesso, mas é sempre importante lembrar daqueles que trabalham, aqueles que fazem, aqueles que estão no fluxo das ruas, aqueles que acordam muito cedo, hoje, ontem, sempre, né? E se deslocam para essas empresas, para esses comércios, para as indústrias, né? Para fazer essa riqueza que já naquele tempo se destacava nacionalmente. Então, o monumento se configura numa perspectiva nacional, valorativa de todos. Esse é o nosso trabalho, sabe? A gente precisa compreender esse espaço como um espaço plural. A cidade tem que se perceber como um espaço plural. A questão de representar o italiano é uma verdade. Representa desde a sua origem, mas é pouco, sabe? O monumento precisa ser a cripta, né, que é esse espaço que a gente está gravando agora aqui, precisa ser, a cidade tem que ter olhos plurais. E ele é de todos. É de todos. De todas as nações. Sim. E quem foi, então, o vencedor da escultura, né? Tu disseste Sim. que teve um concurso, então teve um escultor que venceu. Quero Sim. que tu nos conte e também um pouquinho mais sobre essa outra estrutura que tem atrás, né? Da figura do monumento. O vencedor foi o Antônio Caringi, né? Um escultor já tradicional, reconhecido na Europa, no Brasil, em vários locais. Na época, ele estava na Alemanha, ele vem para o Brasil, ele participa do concurso, ocorreu uma pré-seleção por parte do Silvio Twigo, né? Envolveu-se o que hoje é a URGS também, né? Como professores de lá que participaram na organização dos chamamentos, né? E tudo mais. E a perspectiva dele foi a que melhor dialogou com a ideia que foi proposta pelo jornal. É interessante perceber isso, que os canais de comunicação da cidade tiveram uma importante relevância nesse processo, sabe? Como eu falei no início, desde o princípio, eles apresentam o que deveria ser. Sabe? E o Caringi foi. E foi. Deu ele fez essa maquete que a gente tem aqui, né? E acabou se consolidando. Hoje é um dos maiores patrimônios da cidade. A comenda do município, a mais importante, é o Monumento Nacional Imigrante. A Câmara também, né? Tem o Prêmio Caxias do Sul, que a imagem é do casal de imigrante com sua criança ao colo. E aqui hoje a gente tem netos das figuras que representam, então, que estão ali, né, no Monumento Nacional Imigrante. Nelson, já em outra oportunidade eu lhe perguntei, né, qual o seu sentimento toda vez que passa aqui na BR-116, olha para o alto e vê, né, a figura da sua avó e do seu avô. Que sentimento é esse? É um sentimento que é difícil de dizer as coisas muitas vezes, mas é um sentimento que fica na gente. Quando eu passo, olho para eles e saber tudo aquilo que eles passaram, que trabalharam, que teve dificuldade, bastante dificuldade, e peço sempre que Deus proteja eles lá no céu. E que Ele dê a bênção para nós, abençoe, para a gente poder viver um pouco mais em paz hoje. E que o Brasil possa ficar de bem com todo mundo e que dê saúde. E aí eu faço meu sinal da cruz, rezo e continuo o meu trabalho. Então, sempre espero que o pessoal também olhe para o casal que está aí, porque foram eles que começaram a cidade de Caxias. Nelson, diz para a gente, então, quais são os nomes
da figura feminina e masculina do nosso Monumento Nacional Imigrante. O nome dele é Luigi Zanotti e da Rica é Enrica Perini Zanotti. Seus avós. Meus avós. Pierina, como a senhora acompanhou a construção? A senhora era novinha, como é que foi acompanhar a construção do monumento? Eu não me lembro da construção do monumento, né? Mas eu acompanhei muito meus avós. Foi a minha mãe, ela me criou, mas mais eu ficava com a minha avó, né? E ela, tudo que ela fazia, eu sempre andava junto. Ela não fazia um passo se ela não dizia, Pierina, vem junto, né? E dali a gente foi aprendendo. Eles não sabiam escrever, né? Não sabiam nada. Eles eram analfabetos. Qual é a lição que está na memória aí da senhora? A lição é de ser paciente, se dar muito bem com as pessoas, né? Ajudar muito as pessoas e assim, ser bondoso, né? Ela ia visitar as pessoas, ela ajudava as outras. Quando as mulheres ganhavam nenê, ela ia, levava galinha para fazer o caldo, porque naquela época tinha a dieta dos 40 dias, né? Assim, mas eu ajudava para ela fazer comida, e ela me dizia, hoje eu quero fazer a sopa que era uma sopa diferente, que eu acho que, não sei se alguém conhece, mas ela dizia, tu me faz essa sopa hoje de noite, tá? Então eu dizia como é que era. Então a gente botava leite para ferver, e a gente pegava farinha de trigo, colocava um pouquinho de água e amassava muito bem assim com as mãos, fazia tudo o roletezinho. Quando o leite fervia, a gente colocava aquilo lá dentro do leite e fazia a sopa. Uma sopa diferente ali, ó, Pierina. Porque quando eles estavam ali, que vieram, que não tinha nada para comer, né? Então, eles tinham que inventar alguma coisa para poder fazer a comida, né? Inventar com o que tinha, com o básico. Que tinha, né? Pierina, recentemente, a gente teve lá na Câmara Municipal a presença da senhora, do Nelson, dos outros irmãos, porque teve a aprovação de um projeto que agora já é lei, né? Já foi sancionada pelo prefeito Adiló, mas que dá o nome de rua, né? Com a Enrica Zanotti, então, lá para uma estrada de Fazenda Souza. Essa homenagem veio recente, porque o seu avô já tinha sido homenageado com o nome de rua, né? O Luigi já há anos, né, no passado. E agora, como é que a senhora olha para esse reconhecimento agora, atual? Na verdade, o projeto foi do vereador Rafael Bueno, né, mas virou lei. Como é que a senhora vê só agora esse reconhecimento? Porque, de certa forma, é que também faz divulgar mais o nome da Rica, né, que é Enrica. Como é que a senhora vê agora essa distinção? Bom, agora eu não sei, porque eu também não sou muito estudada que nem os outros, né? Mas eu acho que uma vez a mulher não tinha tanta presença que nem hoje ela tem, né? Então a mulher sempre ficava em segundo lugar. Então agora começaram a tirar as coisas velhas, né? Começaram a ver, né? Então, agora eu acho que, por isso, né, que viram que agora tem uma presença, né, que está mostrando o Brasil inteiro, né. Então, eu acho que agora, então, veio isso ali para mostrar que a mulher também tem direito, né. Tá certo. Antes de eu conversar com a Alina, Nelson, eu também quero entender que os seus filhos, os filhos, né, dos netos, hoje também ajudam a propagar um pouquinho da história. Lá na Câmara estavam lá os bisnetos do casal. Estava sim, estava lá. E eles passam adiante essa história? O que eles dizem, assim, para... Fico felizes, né, porque saber que eles estão aí representando toda a família Zanotti e representando o Brasil também, né. Então, claro, os caras ficam
assim meio surpreso quando que eles falam, não, aquele lá é meu bisavô, é avô do meu pai, da minha tia, e tudo. Aí os caras ficam assim, então, eles ficam te pedindo, né? Como é que eles viviam, como é que faziam, né? Então a gente muitas vezes fala, eles vieram, se acamparam no Campo dos Bugres, depois daí um tempo vieram para lá onde é que eu moro ainda, né? Acharam um pinheiro oco, limparam aquele pinheiro e moraram lá dentro, naquele pinheiro, 6 meses. Eles moraram lá. E para dormir, eles dormiam dentro do pinheiro lá. Na frente eles botavam a cigosta com um tacho, fazia fogo e cozinhava o feijão, fazia polenta, enfim. E sobreviveram. Para sobreviver. E a coberta era folha de bananeira, né? Para se proteger. Não tinha. E tinha uma espingarda e 2 cachorros. Então o meu bisavô, ele caçava para poder comer, né? E assim foi. E foi indo. E, seu Nelson, o senhor guarda um pouquinho mais essa história para o segundo bloco, porque a gente vai querer saber tudo mais sobre a Henrica e o Luigi. E agora eu quero saber da Lina. Lina, quando você passa aqui à frente, na BR-116, e vê que um pouquinho ou muito dessa obra tem muito do Tito Bettini, né? Que é o seu pai. Qual é o sentimento? Como a senhora se sente? E eu fico muito mais feliz porque a senhora vem acompanhada de 2 netos, do Yuri e o Bruno, que te trouxeram hoje aqui para a gravação do Roda de Saberes. Então, eu imagino que a senhora vai também passando adiante essa história para eles e assim por diante. Qual é o sentimento e o que a senhora tem de lembranças do pai contando sobre a construção? Todas lembranças assim boas. Sinto orgulho do meu pai, sinto orgulho de Caxias e muita saudade. Saudade mesmo. E ele é autor dessa construção e de outras, né? Tem muitas. Vários monumentos, né? Inclusive a estátua do nosso presidente aí embaixo, o Negrinho do Pastoreiro, várias coisas, né? Extensórios de ouro. Era uma loucura. Acho que vocês não chegaram a poder olhar assim de perto aquele monte de ouro. Muito lindo. E o Tito, a senhora me contou que até o tecido para cobrir a escultura teve que ser grande. Sim, e a sua mãe que ajudou? Minha mãe que fez para o dia da inauguração, né? Então era enorme, ela passou dias costurando, porque tu imagina a largura, o comprimento, mas foi tudo muito lindo, a espera do presidente, do pessoal todo, né? Eu participei de tudo, assim, não com a sabedoria, claro, que a gente adquire ao longo da vida, mas agora amadureceu tudo isso e é linda essa saudade. E a senhora também me disse que ele foi, o seu pai não morava aqui. Não. Alguém buscou ele para vir aqui fazer essa obra, foi assim? Morava, ele na real, ele é italiano, minha mãe, minha irmã, uma delas, e veio para São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, estou agilizando, e o Eberle ficou sabendo por um parente dele que morava em Caxias que existia essa pessoa que mexia muito com bronze, ceras e coisas assim. Então mandou buscar o papai no Rio. Ele era uma pessoa assim que ele não pensava 2 vezes. Ele ouviu falar que aqui tinha gelo, neve, ele lembrou de Caxias, da Itália dele, né? E sem pestanejar veio embora para Caxias. E aqui ele começou a obra e executou tudo isso praticamente sozinho. Ele tinha ajudantes para carregar isso e aquilo. Em 8 meses estava pronto. E, Lina, quantos filhos o Tito tem, além da senhora? Agora só eu, né? Mas teve 7 filhos. 7 filhos? 3 na Itália. Uma veio da Itália, a Inês. E o resto no Rio de Janeiro, São Paulo, e ficou. Agora tem só eu para contar a história toda. Para passar adiante. Minhas irmãs já se foram, então.
E Lina, quando ele ajudou a construir ali, tinha noção de que a representação, como colocou o Itamar, ela seria muito além da própria imigração italiana, e sim que ela atingiria todos os povos do mundo. Ele te falava, vocês conversavam sobre isso? Claro, Sim, que a gente era pequena, sim. mas... Sim, eu tinha 13 anos quando eu vim para Caxias, né? E eu estava sempre com meu pai, porque eu achava ele uma figura assim. Ele sempre tinha aquele negócio comigo de me contar isso, contar aquilo. Era uma pessoa diferente, eu achava. Ele ficava acordado até 4 horas da manhã, lendo, sabe? Na mesinha da cozinha, com o seu café frio e o cigarro. O cigarro não podia falar, mas ficava, né? E sempre ele me falava tudo, sobre tudo, tudo. Ele sabia tudo, ele lia muito, né? Então, ele me falava muita coisa sobre essas coisas, né? Que você fala. E era isso. E a fundição em si também, a obra começou lá no Eberle mesmo, foi lá Sim, foi lá na metalúrgica. Eberle, tudo no Eberle. Foi feito tudo lá. Tudo feito lá, né? Na metalúrgica. E ali foi o começo. Papai quis morar bem do lado da metalúrgica. Aí construiu uma casa linda que tem lá, na 13 de maio. E ali foi uma parte da vida dele onde ele foi muito feliz. Então, ali a senhora, e ele sempre ia trabalhar também, tudo pertinho. Sim, ele ficava até 4 horas lendo, levantava, ia para o Eberle. Ele não admitia dizer que está sendo cuidado, né? Ele sabia os horários dele e ele cumpriu como ele prometeu. Em 8 meses estava pronto esse gigante monumento. Olha só. E aí, e tu sabias que tinha os netos aqui do casal também? Não sabia. Não sabia. Não? Então, aqui está sendo um encontro aqui, a Roda de Saberes hoje. Não sabia que, de repente, não seria ele o bebê? Não, né? Vamos deixar para o próximo bloco. Tá bom. Você já entendeu que as figuras do Monumento Nacional ao Imigrante são personagens reais de nossa história. No segundo bloco, vamos conhecer mais sobre Dona Henrica e Luigi. Fique com a gente, Roda de Saberes volta já. Doar sangue. Você sabia que com esse simples gesto é possível salvar até 4 vidas? A cada doação são recolhidos 450 ml de sangue por doador. A ação solidária exige reabastecimento constante. Os homens podem doar até 4 vezes ao ano, com um intervalo mínimo de 60 dias entre cada doação. Já para as mulheres, é possível doar até 3 vezes no ano, com um intervalo de 90 dias. E aí, bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação. Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete ao Brasil da época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas com adjetivos positivos ou negativos de acordo com a cor da pele. A pessoa negra seria aquela preguiçosa, que faz corpo mole, e a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário. A escultura do Monumento Nacional ao Imigrante tem 5 metros de altura. É monumental. Equivale a 3 vezes o meu tamanho. Em quilos, são 3 toneladas. Esta obra completou 70 anos em 2024 e é sobre ela que a gente segue conversando na Roda de Saberes de hoje. A Lina já começou a dar uma deixa para uma curiosidade bem interessante. Sabe aquela criança que está no colo do casal do Luigi e da Henrica? Você sabe quem é? Será que eu sei, Itamar, quem é? Hein, Lina? Hein, Perina? Diz que ela está aqui pertinho de nós, né, seu Nelson? Nos conte? Pois é, né? Qual dos netos? Seu Nelson, o senhor que sabe, né, o segredo dessa história? Bom, ela falava, pelo menos, né? Que eu estava no colo dela. Agora,
Certeza também não tenho, porque eu não me recordo, né? Ah, claro. Mas se a avó fala... Vai saber se ela falava só para agradar a pessoa, daquela. Porque eu, com o avô e a avó, era o xodó deles, né? Porque também com o avô Luigi, e quando era que nem no inverno, ele me dizia, Nelseto, demo dormir que te me escalde la esquena. Então explica. Vamos dormir junto que tu me esquenta as costas. Né? Então eu ia lá na cama, colchão de palha, tinha outro colchão que chamavam, sabe como? Piumim, que era um colchão de pena. Esse melhor, né? Sim. Porque eu já dormi em colchão de palha. Tive bastante pesadelo, seu Nelson. Mas tem os caroços das palhas dentro, né? Então eu deitava, encostava as costas nele, esquentava. Quando que a avó rica vinha, então eu levantava e ia para a minha cama. Já estava quentinho Já ali. estava quente. Gente, então vocês entenderam que a criança que está no Monumento Nacional ao Imigrante está aqui, é o seu Nelson. E eu quero aqui retomar os nossos convidados da Roda de Saberes, além do Nelson Zanotti e da Pierina Zanotti, que são netos do casal que ilustram o Monumento Nacional ao Imigrante. A Roda de Saberes conversa hoje com o Itamar Ferreto Comaru e a Lina Bettini. O Itamar, que é o diretor dos Museus de Caxias do Sul, e a Lina Cecília Bettini Calegari, que é filha de um dos construtores, o Tito Bettini. Mas eu estou muito feliz, porque a gente agora talvez esteja revelando o segredo, então, que o Nelson é a criança do Monumento Nacional ao Imigrante. E, Nelson, eu também quero aqui comentar que muito da história do casal, do monumento, também contada pela Rosana Pessini, que é uma historiadora que também levou as informações para lá o vereador Rafael fazer o projeto de lei que deu o nome da rua, né? Justamente. De Henrica, né? Homenagem, então, à sua avó. Mas me diz uma coisa, quero voltar um pouquinho com o Itamar para falar da história, voltar para falar da história do monumento. Itamar, é real, é verdadeira a informação de que o monumento também nasce como um pedido de desculpas do então presidente Getúlio Vargas, ao momento em que ele não queria que outras nações, né, fossem difundidas no sentido de língua, de fala, de cultura. Isso é real? O monumento ele surge nesse contexto pós-guerra, né? A ideia principal dele ele vem pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Getúlio Vargas ele pega todo um contexto geopolítico global muito intenso, muito forte e em diálogo com essas políticas nacionalistas e nacionalizantes, ocorreram muitas restrições, muitas perseguições, um controle social muito forte, né, com prisões, com censura, com exclusões. Minha família, por exemplo, meu avô também veio da Itália e numa festa de casamento a família optou por se reunir no meio do mato, assim, para fazer uma festa onde pudessem falar italiano, onde pudessem interagir de uma maneira mais costumeira para eles, digamos assim, e meu avô foi preso. Sabe? Então foi um marco muito forte isso na família. Por outro lado, meu tio, né, o Constante Ferreto, para não trabalhar na terra, que era uma coisa que a família não tinha tradição, né, eles trabalhavam com hotelaria na Itália, ele opta por ir para a Segunda Guerra. Ele opta por combater. Então, na verdade, a gente tem um filho de italianos que vai para a Itália combater o fascismo. Né? O fascismo, embora não seja tão comentado, mas o fascismo era, sim, como diz a Lorraine Slomp-Giron, né, nas Sombras do Litório, uma ação muito forte na região, com influência até na construção do monumento, sabe? Então, o Getúlio faz o quê? Ele dá um freio nisso, mas, na verdade, ele freia e impõe também muitas questões, muitos pontos, né? Entre elas, que nenhuma outra língua a gente poderia ser difundida, né? Nos processos educativos, não só o italiano. Exato, né? Não só alemão, o italiano, polonês. qualquer outra, né? Enaltecendo o português, né? Então,
Quando ele vem a Caxias do Sul, quando ocorre a inauguração, ou antes disso mesmo, né, quando tem o aceite em fornecer o dinheiro que falta para se concluir, né, pode ser, sim, percebido como um pedido de desculpas. Pode, né? Mas o Getúlio era um articulista político. Sabe, ele, como a gente comentou no outro bloco, ele percebia, assim como todos, o sucesso da região, o sucesso da cidade. Seria interessante manter uma indisposição com aquela região que se mostrava tão frutífera economicamente, né, ao país, ou valeria a pena abraçá-la, acolhê-la, estar presente, valorizar o imigrante nesse novo contexto? Valorizar. Valorizar. E as pessoas que chegam aqui de todas as outras regiões, de outros países, mas também de outras cidades, como você bem colocou, Itamar, no primeiro bloco, porque eu também não sou daqui, eu estou aqui, eu vim de outra região, vim do Alto Uruguai Gaúcho, como hoje a maior parte de Caxias do Sul que vem de fora, né? Então, passou a se sentir pertencente daqui. A gente se sente pertencente daqui. E eu quero também aproveitar, gente, porque nós consultamos, a gente pegou depoimentos de representantes de outras etnias, porque existem muitas associações ligadas aos poloneses, aos alemães, aos suecos, e a gente convidou representantes dessas etnias a darem seu depoimento, como se sentem na nossa Caxias do Sul. Vamos conferir? Eu sou Ivone Marim, professora aposentada. Sou neta de poloneses. Meu avô chegou ao Brasil provavelmente em 1890, com seus pais. Eles receberam um pequeno pedaço de terra na 7ª seção Alfredo Chaves, hoje Veranópolis. Caxias do Sul recebeu inúmeros grupos de imigrantes poloneses, mas eles não permaneceram aqui, com certeza por causa do relevo adverso. Mas, na segunda metade do século passado, muitos descendentes de poloneses retornaram a Caxias do Sul em busca de estudo e trabalho. Eu, como neta de poloneses, tenho orgulho de ter essa descendência e muita admiração pelo povo polonês. Olá, meu nome é Sara. Tenho 40 anos e moro em Caxias do Sul há mais de 11. Vim para esta cidade por amor e acabei ficando, formando a minha família aqui. Para mim, Caxias do Sul representa acolhimento. É uma cidade receptiva e receptora, que hoje considero meu lar. Nunca me faltaram amizades, carinho ou oportunidades de trabalho. Construí aqui minha família, estudei uma 2ª e 3ª graduação. Trabalhei como professora e tradutora. Só tenho a agradecer. Mas como migrante, também faço questão de destacar minha condição privilegiada pelo fato de ser branca, europeia e de classe média. Sou ciente das oportunidades que tive na vida, algo que infelizmente não é acessível a muitas outras pessoas. No entanto, é fato que Caxias é a cidade escolhida por muitos migrantes que precisam fugir dos seus países e encontraram aqui oportunidades para recomeçar. Claro, sinto saudades da Espanha e do que deixei para trás, mas olho para meu presente e futuro em Caxias do Sul com muito, muito carinho e gratidão. Meu nome é Giovanna, venho da Venezuela, faz mais de 10 anos moro aqui com minha família. Como todos sabemos, Venezuela pasa por duros momentos, tanto económicos, políticos, por lo tanto muchos inmigrantes decidieron salir de su hogar, de su lar. Para nós, Caxias representa eso, un lar, un inicio, un lugar donde podamos evolucionar tanto familiar como profesional. Agradezco a cada una de las personas, a las instituciones que nos han colaborado y que siguen trabajando para la incorporación de nos a la sociedad de Brasil, a la sociedad de Caxias. Muito obrigado. Oi, eu sou Daniel Vargas, sou de Bogotá, Colômbia, moro em Caxias do Sul desde 2007 e Caxias do Sul, no início, nos primeiros 3 anos, não me acolheu da melhor forma possível, mas com o tempo isso foi mudando. Hoje ainda continua me dando algumas rasteiras, mas faz parte. Eu gosto muito da cidade, é um lugar muito lindo. E eu fiz família aqui, tenho um filho. E
o que significa Caxias para mim é lar. Depois de várias idas e vindas da Colômbia para o Brasil, chegou uma dessas idas que eu já me sentia em casa aqui em Caxias, e é onde eu acho que eu pertenço já faz alguns anos. O que significou para mim vir para Caxias foi uma mudança de vida, buscar novos caminhos, novas experiências, né? E hoje em dia significa família, significa segurança, significa trabalho, e também foi o lugar onde eu consegui ancorar emocionalmente minha vida. Acho que já tenho feito raízes por aqui e sou muito grato por que tenho vivido na cidade. Eu sou Martinho Renick, tenho 67 anos, tenho dupla cidadania devido ao meu pai ter sido alemão. Meu pai veio da Alemanha em 1924, com 5 aninhos de idade. Foi em 1929 que meu avô e família veio morar no RS. Meu pai foi preso em 1942 pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, por ser alemão, como muitos outros imigrantes italianos e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Meu pai veio morar em Caxias em 1959, uma cidade onde ele se deu muito bem. Ele se sentiu muito orgulhoso de começar a missão que ele tanto acreditava aqui, no meio dos italianos. Ele encontrou alguns alemães. Foi a maior felicidade dele poder trabalhar aqui. Razão porque ele morou aqui até o fim da vida. O pai falou alemão até o fim da vida. E também o português. Ele pregava muito nas suas comunidades em alemão, porque as pessoas só entendiam alemão. A gente aprendeu alemão de pequena. Eu até os 6 anos só falava alemão. Até passei vergonha na escola do Cristóvão, porque eu não sabia falar português, exatamente. Aprendemos, o meu irmão aprendeu um pouquinho mais, a minha irmã já não falavam mais tanto nos últimos tempos. O meu pai nos ensinava, a mim, meu irmão, depois a minha irmã, quando éramos pequenos, uma oração que todos os alemães fazem. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Meu coração é pequenino, ele é bem limpinho, só pode morar dentro o meu querido Jesusinho. Hoje, eu, minha mãe, com 87 anos, e meu irmão, moramos ainda em Caxias. Amamos Caxias. Eu casei com uma caxiense. Minha irmã é missionária na África. Caxias tem infinitas possibilidades e aqui há várias comunidades luteranas, compostas por pessoas que vieram de várias cidades do Rio Grande do Sul buscando trabalho. Cerca de 10% da população caxiense são descendentes de alemães, sinal que Caxias é muito acolhedora. Está aí, né, a comprovação de que Caxias do Sul é cada vez mais diversa, né? É uma cidade que acolhe a todos, e o simbolismo do Monumento Nacional ao Imigrante, então, abraça a todos, como o Itamar também falou, né? E eu também quero aproveitar que a Alina colocou casaco, está se sentindo um pouquinho de frio, e ela nos contou que o pai dela veio para Caxias do Sul de olhos fechados quando recebeu o convite para vir construir um monumento, também por conta do frio. Por conta de quê? Por causa da neve. Da neve. Ele achava, todo mundo falava que aqui tinha neve, e ele quis vir, preferiu aqui que o Belém de Pará, porque aqui tinha neve, né? E permaneceu. E adorava Caxias. E tu disseste também porque havia uma identificação, né? Ele nascido na Itália. Ele nasceu na Itália. Onde é frio também. Caía neve, então aqui tinha neve, claro que ele queria vir para cá, Rio de Janeiro, um calor de 40 graus, ele queria ver neve, né? E veio. Veio chaminés para lenha, isso aí tudo encantava, porque isso não existe no Rio, né? Vai ter chaminé que lenha, vai queimar lá, né? E ele adorou Caxias, e todos nós. Isso aí. E esse fogo, né, que aquece é também o fogo que o seu Nelson estava falando, que lá a família fez quando chegou aqui como imigrante. Eu quero que fale mais, seu Nelson. Então, a sua família lá, Luíde,
a Henrica começaram do nada. Sim, começaram no zero. E nos conte onde é que é a casa deles, onde é que é o terreno. Eu sei que vocês continuam agora cuidando. Onde fica? Fica ali em São Virgílio da Sexta Légua. Ali foi que meu bisavô chegou ali no Campo dos Bugres. Depois, daí uns meses, o governo deu o lote. Mas deu verbalmente, mas depois tiveram que pagar o terreno. Daí ele foi procurando o lote, onde é que era, né? E ele chegou num certo ponto, era só mato. Ele ia cortando, abrindo caminho com o facão. A facão mesmo, literalmente. Sim, facão. Abrindo caminho para chegar mais ou menos onde é que era. Aí ele chegou ali onde eu estou morando, eu disse, eu acho que é por aqui, né? Aí ele viu aquele pinheiro oco caído, né? Ele disse, eu acho que eu vou parar aqui. O meu avô contava, né? Disse, eu vou parar aqui, porque aqui pelo menos eu vou dormir naquele pinheiro. E daí ele pegou, limpou todo aquele pinheiro, tudo, e começou a dormir ali. Depois daí uns dias ele foi, voltou ali para o Campo dos Bugres, daí ele pegou a mulher e foram para lá. E o Luigi e mais os outros piazinhos, filho que ele tinha, né? E daí ficaram morando 6 meses lá dentro, naquele pinheiro. Daí começaram a derrubar mato, mas era machado, foice e o cerote. Não tinha outra coisa. As ferramentas básicas. Daí começaram a derrubar, daí abriram a clareira, queimavam, daí eles vieram até no Campo dos Bugres, você pegava uma semente de milho, semente de feijão, aí abriu a cova, botava, daí colhia para comer, né? O primeiro plantio foi para subsistência. Justamente, para sustentar, né? E depois dali um tempo, aí ele cortava os pinheiros e rachava as tábuas. Sim, com cunha de madeira, machado. Aí ele fez um galpãozinho. Aí sim, aí já melhorou, né? Aí virou casa? Esse galpão virou casa? Sim, para ele sim, né? Virou a casa, coberto com as tabuinhas, tudo. Daí eles era chão batido, daí ficaram aí, morando. E depois, então, os filhos começaram a crescer, e daí um foi para um lado, um foi para o outro, e o Nono Luigi ficou aí. Ficou aí. Depois, daí um tempo, então, que morreu o pai do Luigi e a mãe, daí o Nono, daí ele disse, não, agora vamos construir a casa. Já tinha casado com a dona Henrica? Sim, já tinha casado com a Rica. Ele disse, agora vamos construir a casa. E dali ele fez a casinha de pedra, ali ele fez a cozinha e uma sala. Então, dividiu. No lado fazia comida, no outro lado era para janta. Janta, café, almoço, para festa, né? Depois se encontravam. Depois ele fez um porão de pedra, tudo na mareta. Não tinha cunha, não tinha outra coisa. Tudo na mareta, daí eles acharam, tinha o cerote, puxava a mão, então fazia um estaleiro, rolava a madeira, a tora em cima, daí um em cima e 2 embaixo, que puxava a serra. Tudo na mão? Tudo na mão. E ainda existe? A serra eu não tenho aquela. As ferramentas não, mas e esse espaço? Sim, existe ainda. Até estou esperando o pedreiro para dar uma restaurada na casinha de pedra, né? Quero então fazer essa casa está lá em São Virgílio da Sexta Légua? Sim, está lá dentro, lá na minha propriedade lá. Então daí começaram a serar a madeira, daí fizeram o muro, fizeram a casa. Aí começaram, né? Daí teve 10 filhos, Nono Luigi, e daí ele começou a plantar pareira, inclusive tem ainda a mesma pareira que o meu bisavô plantar, que plantou lá, está lá ainda. Centenária lá. Sim, a centenária está lá. E Pierina, como são os 10 filhos? 10 filhos, então são os tios da senhora. E o nome dos seus pais? Dos meus pais era Armindo Zanotti e Cecília Verônica Fórmulo Zanotti.
Era o E nome mais os outros 9. É. E o seu Nelson? O teu pai? O meu pai? É. É Armindo Zanotti e Cecília Verônica Fórmula Zanotti. Tem mais netos que vieram lá na Câmara outro dia, né? Além da Pierina. Sim, o senhor. Tem o Luciano. Não, aquele é o bisneto. Tá. Esse mais novo. Tem os bisnetos. A neta era a Gentila e a Celestina. Que vieram nos visitar lá na Câmara no dia. Que era aquela. E veio junto lá na Câmara também os bisnetos. Veio o Luciano, a Josiane e a Andréia, e mais o outro filho do Valentim, que não me recordo o nome. E a dona Pierina me contou que a senhora que foi que cuidou a Henrica nos últimos anos? Foi isso? Foi a senhora que mais cuidou? Foi a neta que mais ficou próxima? Depois que morreu o nono Luigi, dali 6 meses, ela ficou enferma, não caminhava mais, daí ela só na cama. Então, como a minha mãe, ela tinha vaca de leite, tinha que ir na roça, assim, então eu cuidava dela. Ela era uma pessoa assim que nunca incomodou. Ela era muito querida, ela não se queixava, nada. Só que nos primeiros meses, assim, a minha mãe tinha que ajudar porque ela era mais reforçada, né? Depois, com o tempo, ela foi emagrecendo. Mas, se não, a gente cuidava dela, tinha que levar comida, fazer a comida, trocar ela, né? Assim era o dia a dia dela, né? E ela era uma pessoa muito paciente. Rezar muito. Pelo Orava amor de bastante. Deus. Sim. Que bonita essa relação de cuidado, né, Pierina, que a gente tem, né? Como a Lina também nos contou que cuidou do seu marido, a senhora que cuidou da Henrica, e a gente vai fazendo esse cuidado. Assim como faz o Itamar, para ajudar a cuidar, então, os espaços das histórias de nossa Caxias do Sul. Itamar, a gente tem um quadro, e nós já estamos na reta final da Roda de Saberes de hoje sobre o Monumento Nacional Imigrante, né? Dá um apertinho no coração quando o programa já vai terminando, né? E tem um quadro chamado Anote Aí, e eu chamo a vinheta, porque quem vai participar desse quadro é o Itamar. Itamar, eu quero que tu nos conte o que as pessoas, né, o visitante, o turista ou o morador de Caxias do Sul encontra aqui no Monumento Nacional Imigrante e como ele pode acessar esse espaço. E eu quero também aproveitar para agradecer, Itamar, o Ricardo e o Horácio, né, que são os monitores daqui que recebem essas pessoas. Como quem está em casa nos assistindo pode vir aqui, né, o que precisa fazer? Tem custo? Bom, o visitante ele encontra um espaço de memória valorativo, então, desses grupos, desses imigrantes. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 10 às 16. Explica tudo, como a pessoa tem que pagar, não tem que pagar, o horário tu já falou, e também pode falar dos grupos, né? Sim, o agendamento para grupos ele ocorre na questão das escolas ou grupos turísticos para ter o melhor atendimento. A gente trabalha na perspectiva de visita mediada, né? Então o visitante é acompanhado numa perspectiva de troca de conhecimentos, a gente vai apresentando o espaço como um todo, vai contextualizando os acervos. Na verdade, se trata de algo próximo que acontece hoje aqui conosco, sabe? Uma relação de troca, uma valorização da vida, sabe, essa experiência que não tem preço, né? Eu vi os participantes aqui hoje com tanto sentimento, com tanta alegria, né? Retomando pontos que são fundamentais para a memória, não só deles, como da própria família e que dialogam com a própria cidade. Então, é isso que o visitante encontra aqui. O monitor vem, explica tudo que tem aqui dentro, sim, os objetos, e também lá fora, que tem um obelisco. Também lá fora tem um obelisco e é uma perspectiva antiga, né, que se cria o Parque Monumento desde a construção, né, do monumento, que se valoriza o entorno, né, que as famílias estejam presentes, os visitantes. Então é um grande conjunto, digamos. A gente tem na outra praça pequenininha ali na frente, né, o monumento ao Eberle, né, e aqui aos fundos, então, o Monumento Nacional Imigrante. Né, totalmente gratuito, tanto na parte interna, a popular cripta, né, como se chama, né, e o espaço interno gratuito, lógico. E o obelisco lá fora tem 21 metros,
também tem todo um monte, tem um significado que é importante que quem está em casa venha visitar e entender esses significados. Exato. Ele é construído, isso é importante a gente perceber, ele é construído num período da história onde os monumentos eles têm um perfil pedagógico. Sabe? Então, no momento que a gente tem um monumento valorativo ao imigrante e que ele olha o horizonte na perspectiva do trabalho que a gente falou lá atrás, ele está mostrando ao visitante, ele está mostrando ao turista, ele está mostrando ao novo morador a perspectiva que também se ambiciona. E no obelisco que a gente comenta, também existem 3 placas, né, que contextualizam um pouco esse processo, né, que vai desde a chegada dos imigrantes, né, com as suas dificuldades, né, passando por outros pontos, chegando inclusive na relação da Segunda Guerra Mundial, na representação do Pracinha. E essa dificuldade de chegar, né, a gente sempre, quem vem de fora, sente pelo afastamento. A gente já falou da travessia, né, tem que enfrentar bastante obstáculos, mas depois que a gente se sente abraçado, a gente fica, como fez o Tito, né, como fizeram a Luigi e Henrica, né, e a gente fica e se sente acolhida por esta cidade. E a gente quer muito agradecer, então, hoje, a presença do Itamar Ferreto Comaru, diretor de museus de Caxias do Sul, o Nelson Zanotti, a Pierina Zanotti Faoro e a Lina Cecília Bettini Calegari. Essa nossa conversa aqui foi enriquecedora. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu agradeço muito a sua companhia. Se você quiser também dar dicas para a Roda de Saberes, é só mandar um e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou ligar para mim no 3066-3979. Vai ser uma alegria ouvir suas dicas, sugestões e críticas. Até a próxima Roda de Saberes. O programa de hoje faz uma homenagem a todos os povos que escolheram Caxias do Sul como lar. Por isso, contamos a história do Monumento Nacional ao Imigrante. Esse monumento que nos acolhe, que envolve todas as nações. A gente espera que você tenha gostado e nos encontramos numa próxima Roda de Saberes.